do futebol na Canela. TLF, o seu destaque de início de programa, TLF, bom dia. Bom dia, antes de eu destacar, deixa eu mandar um abraço pra galera lá no Tênis Clube. Lembrando que hoje, sexta-feira, 7h30 da noite, tem o churrasco de inauguração do setor de esporte. Convites a R$50 pelo 999-16-8170. 999-16-8170, uma grande reforma que aconteceu no Tênis Clube. Um abraço aí a toda a diretoria do tênis, em especial ao presidente Joanir, sempre de campana ligada, ouvindo o Bate-Bola 106, o Giro Esportivo, toda a programação da Segredo, da Rádio Futebol Canela, da RWR e tudo mais. O meu destaque não pode ser diferente, o Valdenir. Ontem o presidente da CBF caiu, né, novamente, o Edinaldo, cassado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Sim. E momentos depois, poucas horas depois do que aconteceu, o covil de ratos, né, se manifestou. Porque para mim é um covil de ratos, de víboras peçonhentas e traiçoeiras, que há 50 dias o elegeram por aclamação 20 clubes da Série A, 20 da Série B. Esses não falaram nada. Mas 19 das 27 federações assinaram o manifesto. Olha, veja bem, a gente precisa de estabilidade, Sim. de renovação de ideias, de práticas e de lideranças, bem como profissionalização definitiva das estruturas de gestão. A CBF precisa ser exemplo de governança, eficiência e transparência, diz um trecho do manifesto. O presidente da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, Estevão Petralas, assinou esse manifesto. Ou seja, ele disse, ao assinar e concordar com esse manifesto, que a CBF não é estável, que não tem renovação de ideias, que o Edinaldo não estabelece prática de liderança, que não há profissionalização, não tem estrutura de gestão. CBF não é exemplo de governança, eficiência e transparência. Ele, ao assinar esse manifesto, ele colocou de volta para baixo do cu do cachorro. Desculpa. Ele jogou lá no lixo, o Edinaldo. Porque a partir do momento que eu assino um documento que fala que o lugar não é estável, não tem ideias renovadas, precisa ter prática de liderança, não é profissional, precisa ter estrutura de gestão, exemplo de governança, eficiência e transparência, eu estou dizendo que isso é uma zona. Eu estou dizendo para o Brasil inteiro, ao assinar esse documento, que a CBF é a casa da mãe Joana de zona que não é confiável em ninguém. E o presidente da federação, que recebeu todo o apoio do Edinaldo, assinou esse manifesto. Ele cuspiu na cara de quem o deu a mão. Veja o nível que chegou o nosso futebol. Olha, Thiago, eu faço das minhas palavras as suas, tá? Porque é o seguinte, né, gente? Olha, não dá, olha, por isso é que cada dia que passa, o futebol brasileiro fica desacreditado, né? Desacreditado, certo? Porque um dia é uma coisa, tá do lado, tá palminha, tá tudo bem. Depois, quando tem alguma coisa que acontece grave, ninguém já pula do outro lado rapidão. E se o Edinaldo volta? E aí, TLF? Essa é que é a questão, né? Pois é, como é que fica se o Edinaldo voltar? Eu vou repetir, porque isso é básico, viu, o Valdenir? Não adianta depois o Petralas vir a público dizer que não é isso que ele quis dizer, porque ele assinou o manifesto representando a Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul. Se ele não teve cognitivo para entender, se ninguém explicou para ele o que ele estava assinando, é problema dele. Se a assessoria de imprensa, se o departamento jurídico da federação, se o Endrigo, o Rodrigo, o Lincoln não explicaram para ele o que estava escrito no manifesto, que isso poderia gerar, é problema do Petralas. Ele chamou o Edinaldo de um total incapaz. Que a CBF na mão do Edinaldo não é próspera, não é transparente, não é profissional, não tem credibilidade. É isso que ele e outros 18 presidentes assinaram. Eu li só um trecho, tá? Um trecho do que eles concordaram.
São Paulo, Minas, Bahia, Pernambuco, Espírito Santo, Tocantins, Mato Grosso e Amapá não assinaram o manifesto, ou seja, eles não concordaram com essa manifestação que os outros 19 assinaram. Ô Valdemir, se a gente voltar quase um ano, lá no Hotel IP, o Coronel Nelson, né, muito pistola, não, nós vamos contra a imprensa, porque a imprensa falou que nós somos coniventes. Até hoje essa nota não saiu, o Valdemir, contra a imprensa, dizendo que eles não eram coniventes com o que o Cesário fazia. Eu vou perguntar agora, os presidentes vão dizer que não são coniventes com o Edinaldo, quando ele foi aclamado por todos? Então, essa é o X da questão, essa é a grande pergunta que fica no ar, né, Telef? Olha, não dá. O Márcio Corneta, sempre na nossa audiência, ele fica quietinho, mas ele sempre nos acompanha, ele ora e ele já me mandou aqui o zap, né? E ele falou também que acho que do Mato Grosso, né? Do Mato Grosso também não assinou essa questão aí, né, Telef? A Federação do Mato Grosso. Exatamente. O Valdemir está naquela relação dos 8, né? A Federação Paulista também não assinou. E olha que o Reinaldo Carneiro de Bastos já se mostrou oposição, né? Ao Edinaldo, mas mesmo assim não assinou. Porque você assinou esse documento, ainda mais nessa atual fase, você contar que o Edinaldo não vai mais voltar. Pode até acontecer do Edinaldo não voltar. Mas e se voltar o E aí, né? Essa é a questão. E agora, como é que fica o treinador que foi contratado aí para resolver o verdadeiro salvador da pátria, né? Que estão falando aí. Eu não acredito, mas tem gente que já coloca ele como o salvador da pátria, né? O Ancelotti, como é que fica a situação do Ancelotti com essa queda do Edinaldo agora aí, ô Teré? É bom a gente lembrar que o Edinaldo o Ancelotti não assinou contrato de trabalho. Tem isso também, né, Teré? É uma intenção, né? É uma intenção de trabalhar, porque ele tem contrato com o Real Madrid. O Ancelotti tem contrato com o Real Madrid. O contrato dele, ele ainda está contratado pelo Real Madrid, ô Telef, é isso? Exatamente. O compromisso dele até dia 26 é o Real Madrid. Então, enquanto isso não mudar, não tem contrato assinado. Embora o Ancelotti já falou que o compromisso dele é com a CBF, não é com nenhum dirigente. Rádio Futebol na Canela.